Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. Prudente de Moraes, terceiro presidente do Brasil, primeiro civil a ocupar o cargo, governou de 1894 a 1898 e a sua presidência marcou a transição do governo militar, conhecido como República da Espada, para a chamada Política dos Governadores. Em 5 de novembro de 1897, durante uma cerimônia militar, Prudente de Moraes sofreu um atentado, mas escapou ileso. E o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, o Eli Carneiro de Paiva, ele lançou o livro 1897, A República Polarizada e o Atentado contra Prudente de Moraes. E ele é um dos participantes do Contraponto de hoje. Professor Eli, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. E bom dia, professor Edilson, também que está aí conosco. Muito bem, o professor Edilson Gracioli, que é o nosso colaborador do quadro Panorama Político, ele que é sociólogo, cientista político, professor aposentado da UFO junto ao Instituto de Ciências Sociais. Prazer em tê-lo de volta ao Contraponto, professor Edilson. Prazer é todo meu, Márcio. Também cumprimento aqui o professor Eli. Dizer, professor Eli, que eu sou filho da Unicamp, graduação, mestrado, doutorado, e residi por muitos anos na rua Prudente de Moraes, em Jundiaí. Então, algumas coincidências, principalmente a do tema do nosso debate aqui, nos colocam alinhados. É uma satisfação compartilhar com você esse espaço e parabéns pelo seu livro. Muito bem, então coincidências não faltam, né? E aí eu pergunto, professor Eli, vamos imaginar se fosse um filme, por certo nos créditos teríamos aí que nos deparar com a seguinte observação: os personagens não são fictícios e qualquer semelhança com os dias atuais será constatação óbvia. Pois é, Márcio, olha que interessante essa observação sua aqui. No dia do lançamento, foi no sábado agora, né? Eu estava até comentando com alguns amigos, quando assinava os autógrafos, e comentando, qualquer semelhança não é mera coincidência. Agora tu me falou exatamente, qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque a história se repete, né? Bom, tanto assim que o tema do Contraponto vai ser em algum lugar do passado, o presente. Combina, professor Eli? Combina totalmente, né? E esse período aí da primeira década republicana, né, cheia de ameaças de golpe, discursos de ódio e atentados, e uma série de circunstâncias que a gente lembra há pouco tempo na nossa história política, né? Como diria o historiador, professor Edilson, a história se repete? Ela se repete, às vezes, como tragédia na primeira vez, na segunda vez, como farsa. Mas o Brasil ele tem uma capacidade de, dentro da, digamos, repetição, também trazer inovações. Há um traço de continuidade importante, e aqui nós podemos até voltar um pouco antes, se nós pensarmos no Brasil Império, né, os massacres que tentaram e conseguiram impor à força a própria ideia de uma república. Mas eu penso que um dos grandes traços de continuidade é exatamente o tema do programa, né? A polarização. E eu estava, ao me preparar para esse contraponto de hoje, revisitando alguns episódios históricos, alguns processos históricos, alguns sistemas políticos. Veja, Márcio e professor Eli, polarização não é necessariamente uma exclusividade brasileira. Qualquer sistema partidário de bipartidarismo de fato ou de direito, por que eu estou falando isso?
Se nós pensarmos no sistema britânico, nós temos ali um bipartidarismo de fato e de direito. Se nós pensarmos nos Estados Unidos, é um bipartidarismo de fato, não necessariamente de direito, uma vez que ali existem outros partidos. Mas a polarização, ela é algo que marca a história das repúblicas, mundo afora, só que com um traço o Brasil se distingue. As polarizações do Brasil, em geral, não se pautam por contraposições de projetos políticos. É uma polarização muito em torno das figuras de salvadores da pátria. Há uma personificação muito grande nas polarizações envolvendo o Brasil. Se nós pensarmos, só para fechar essa minha primeira intervenção um pouquinho mais longa, se nós pensarmos no que foi a eleição presidencial brasileira em 89, embora no primeiro turno houvesse mais candidaturas aptas, inclusive Brizola por muito pouco não foi o escolhido para ir para o segundo turno, ali houve uma polarização. O período em que Fernando Henrique Cardoso e Lula disputaram também foi de polarização. Então, nós estamos, assim, vivendo um cenário perigoso, porque a polarização ela vai esgotando, ela vai criando um sentimento antissistema que, por vezes, é capitalizado por gente absolutamente integrada ao sistema. Acho que aqui temos um insight para refletir um pouquinho sobre o período do livro que o professor Eli abordou. No seu contraponto, professor Eli, quais foram, assim, as polarizações mais flagrantes e que o surpreenderam? O professor Edilson fez um comentário interessante sobre a personificação, né, das polarizações. Então, naquela primeira década republicana, né, havia basicamente duas polarizações. Era entre os chamados jacobinos, que eram os republicanos radicais, adeptos da ditadura militar, governo forte, e os monarquistas. Então, republicanos e monarquistas eram uma polarização. E existia dentro dos republicanos dois polos, né, que eram os moderados, como Prudente Moraes, um republicano moderado, e os republicanos radicais, que eram esses jacobinos. E os republicanos radicais, grande parte da motivação deles era Floriano Peixoto, né, que era o ídolo, o homem que conseguiu aplacar as revoltas contra o novo governo, a ditadura forte, né? E mesmo após a morte de Floriano, em 1895, já tinha um ano do governo Prudente, o florianismo ainda estava forte, né? Era o mote dos jacobinos, né? Então, essa polarização, que foi, inclusive, o que mais resultou mais para frente no atentado ao Prudente, foi uma grande marca, e a gente pode falar que depois do atentado frustrado, né, ela praticamente desapareceu ali, porque os militares foram finalmente... Não sei se eu posso fazer um resuminho aqui dos acontecimentos, talvez para a gente entender melhor, né? Vamos falar assim, bem rápido, do contexto, né? O Prudente, o primeiro presidente civil, assumia depois de Deodoro e Floriano. Então, o governo Floriano muito marcado pela aplacar as revoltas do Sul, revolta da Armada, para impor o governo, né, o republicano. E o Prudente vem como o primeiro governo civil para um contraponto, daí está aí o nosso, é um contraponto, porque o militarismo, o orçamento do Ministério da Guerra, por exemplo, o Floriano já era 40%, 30%, 40% do orçamento total do governo, os cargos públicos todos somados por militares, e ele vem para desmilitarizar o governo, né, e começar um processo de mudança. Mas a reação foi muito forte, né, porque a bancada, por exemplo, dos deputados, vários deputados eram militares, né,
Então a sociedade ainda estava muito mergulhada na imagem de Floriano. E essa foi aí que ele foi tendo atritos. Depois o vice-presidente, quando ele se afastou com o tratamento de saúde, o vice-presidente ficou 4 meses no poder, se aliou aos militares, trazendo de volta tudo que ele estava fazendo, o vice foi desfazendo, né? E os jacobinos, e aí acrescenta-se Canudos, né, que é a revolta que aconteceu no ano 1896-97, e como o exército vai perdendo, aí o Prudente é chamado de a culpa das derrotas do exército é a Prudente que acabou com a infraestrutura do exército, né, e está aí fazendo isso, e foi o que resultou no atentado do final do ano, né. Uhum. Resgatando um pouquinho a fala do professor Eli, professor Edilson, a pretensão aí de retorno dos militares ganhou força exatamente depois da morte do Floriano Peixoto, né? Porque durante o enterro, inclusive, mais de 30 mil pessoas que seguiam o cortejo fúnebre, essas pessoas gritavam Viva Floriano, morra Prudente, e tempos depois o afastamento do Prudente de Moraes, como resgatou o professor Eli, em decorrência de uma enfermidade, fez com que aí o vice-presidente Manuel Vitorino, que era adepto exatamente do florianismo, assumisse a presidência interina, e aí começa a teoria conspiratória, né, professor Edilson? Pois é, eis um encadeamento de processos históricos que, a meu ver, confirma o insight inicial da minha fala. O Brasil não vive polarizações em torno de projetos de nação. O que nós temos assistido, e a própria proclamação da República, foi uma transição pelo alto. A República, no caso brasileiro, não decorreu de um clamor popular. Aqui eu até faço um parêntese para dizer o seguinte: é curioso que na bibliografia especializada no período, a expressão jacobino seja aplicada aos setores mais sectários de apelo ao militarismo, porque jacobinos, na Revolução Francesa, eles eram aliados aos sans-culottes, em contraposição aos girondinos, né, e aos monarquistas. É interessante isso. O Brasil fez um esvaziamento do conteúdo histórico original da expressão jacobino para, digamos, travestir esse conceito de um outro conteúdo. Muito bem, façamos a concessão semântica a esse novo conteúdo. Observe que esse encadeamento de processos contrapunha a ideia de um Estado militarizado, liderado por um comando militarizado, que vai um tanto quanto na contramão da própria ideia de res pública. Se você tem um segmento da alta burocracia estatal, no caso, as Forças Armadas, monopolizando a condução da nação, você esvazia exatamente o princípio de legitimidade política que caracteriza uma república, que é a manifestação da vontade popular, em contraposição à monarquia. Aliás, república e monarquia são, a rigor, formas distintas de investidura da chefia de Estado. Mas quando você tem uma prevalência, uma predominância de militares à frente do Estado brasileiro, como chefia de Estado, chefia de governo, nós temos quase que uma dinastia em substituição à monarquia. Então, o Brasil realmente não conheceu no seu processo republicano original uma ruptura de fato. Você tem traços de continuidade com a monopolização, repito, da chefia de Estado e da chefia de governo por um segmento da alta burocracia estatal. E para que o ouvinte não ache que eu sou avesso às Forças Armadas, eu não só por história pessoal, meu avô era oficial do Exército Brasileiro,
Mas por concepção, eu acho importante um país com forças armadas bem equipadas, só que no seu devido lugar, na caserna. Professor Eli, o Prudente de Moraes ele enfrentou uma turbulência mesmo antes da posse, né? Porque o Floriano Peixoto, por exemplo, não quis recebê-lo para tratar da transição, alegando inclusive falta de horário na agenda, e no dia da posse acabou não enviando a carruagem oficial onde o sucessor se hospedava, né, professor? Então, a transmissão do governo foi uma coisa horrorosa, né? Um vexame total, né? Porque, aliás, antes da posse já, né? Ele estava 2 semanas na cidade do Rio, era de Piracicaba, né? O Prudente era de Itu, mas ele morava em Piracicaba, e há 2 semanas lá não foi convidado para uma reunião, nem para as comemorações, estava tendo a comemoração dos 5 anos da República, com o Exército Uruguaio, várias festividades. Ele foi até recusar, ele tentou participar e o porteiro lá não reconheceu e ele não conseguiu entrar, né, num dia lá das comemorações. E o Floriano não fez a transmissão do governo, né? No dia ele falou que estava doente um dos ministros dele que fez a transmissão oficial encontrou o palácio todo depredado, né? O Palácio Itamaraty, que ainda era Itamaraty, todo depredado. Então foi uma situação assim um começo difícil, que ele sabia que ia ser difícil, né? Poder. Professor Edilson, comparando aí a histórica eleição de 1894 com os pleitos de hoje, né, nós temos aí uma vaga semelhança, principalmente considerando a proliferação partidária, porque na primeira eleição direta, a lista com o resultado elencou nada menos do que 205 nomes de candidatos a presidente. No entanto, desses, 116 tiveram apenas um voto, professor. Muito parecido com o que acontece hoje, principalmente quando a gente olha para as eleições das câmaras municipais, não? Sem dúvida, mas vamos a uma semelhança simbólica. Não enviar a carruagem para o sucessor chegar ao local, né? Não participar da transmissão. É muito parecido com o que o Brasil viveu recentemente. Não, o presidente que estava deixando o cargo não quis transmitir, entregar a faixa presidencial para o novo eleito. Ou então, em 2014, porque essa história de questionamento sobre a justiça eleitoral brasileira não começou com Jair Messias Bolsonaro, começou com Aécio Neves. Ele lançou dúvidas sobre a legitimidade das eleições. Agora, esse paralelo a que você se refere sobre a proliferação de candidaturas e o sistema partidário brasileiro atual, Márcio e professor Eli, são acho que são 36 partidos políticos com registros no TSE e outro tanto esperando pelo registro. Ora, não existem 72 concepções de mundo que se expressem adequadamente num organismo de representação política da sociedade civil na disputa por órgãos do Estado, ou seja, nos partidos políticos. É claro que, de outra parte, você tem uma herança atual que vem do lavajatismo, em que o Ministério Público se arvora no guardião de quantos partidos deveriam existir. Esse é um exagero também. Mas, de fato, não há estudioso no mundo da ciência política, professor Eli, que consiga assimilar o sistema partidário brasileiro como racional. Entre o unipartidarismo e o pluripartidarismo de 5, 6, 7, 8 partidos, existe o bipartidarismo. O Brasil é uma pluralidade partidária que, na verdade, tem inúmeros partidos como meras legendas de aluguel e extensão de caciques
profissionais da política. Os partidos muitas vezes não se dão ao respeito, inclusive. Tudo isso gera um desgaste do sistema político e, enfatizo novamente, em particular do subsistema partidário. Esse é um paralelo interessante. Quer dizer, como é que você pode ter, você deu um número aí de uma centena, 2 centenas de candidaturas que tiveram um voto, o voto do próprio candidato. Não é sério. Então, o sistema político brasileiro, há muito tempo, pelo jeito, desde o final do século XIX, carece de um tratamento sério. Professor Eli, o professor Edilson falou de legislação eleitoral, né? E naquele tempo as leis eleitorais eram muito frouxas, né? Não era necessário, por exemplo, se filiar a um partido, nem oficializar uma candidatura. E aí o próprio eleitor ele tinha liberdade para escrever na cédula qualquer nome, até o dele, né? Ou de um cidadão que não fosse candidato. E o Floriano Peixoto, o então presidente, ele acabou ficando em 16º lugar na eleição e, curiosamente, a Constituição de 1891 era categórica de proibir a reeleição, professor Eli. Então, você fala com relação à reeleição, na eleição do Prudente? Não, o Floriano aparece na cédula, né, sendo votado, e a Constituição proibia a reeleição, né? Então, e também você vê que ele assumiu, ele era sempre chamado de vice-presidente, né? Porque jamais como o Deodoro saiu, ele mesmo não queria ser chamado de presidente, porque ele, a rigor, acho que o Edilson pode confirmar isso, ele não poderia, tinha que ser convocado a nova eleição, né? Quando o Deodoro aconteceu aquele problema lá, só que eles não foi convocado a nova eleição e ele permaneceu como vice-presidente. Agora, na eleição do Prudente, também você veja como eu vi o outro debate, né, entre o Jean Lucas e o professor Edilson, que eu achei muito interessante, sobre a República Velha, né, que fala justamente sobre o processo eleitoral. Só votavam mulheres, não podiam votar, analfabetos também não, e os analfabetos eram 85%, né, da população. Exatamente. Então, na eleição do Prudente, se não me engano, tinha 15 milhões, o Brasil tinha 15 milhões de habitantes, e 200 mil votos. Bom, para começar, era a primeira eleição, então, mesmo quem podia votar, muitos não votaram, né? E, quer dizer, uma fração ínfima mas foram os votos. E outra coisa interessante, que era o voto no vice-presidente era um, e no presidente era outro. Então, não era uma chapa, né, presidente e vice. O Manuel Vitorino foi eleito vice-presidente, mas ele não tinha uma relação com o Prudente, assim, tanto que depois eles foram desafetos, né? Professor Edilson, o eleitorado era irrisório, como pontuou aí o professor Eli, porque numa população de 14 milhões, só 800 mil estavam habilitados para votar, o que representava aí um percentual de 5,6%. E hoje mais de 70% dos brasileiros podem ir às urnas. E o direito, na época, era negado às mulheres, analfabetos, mendigos, o soldado raso, religiosos, sujeitos, inclusive, a voto de obediência. E o eleitor devia ter ao menos 21 anos. Eu pergunto se a gente melhorou muito nos dias de hoje, professor. Olha, Márcio, no mundo todo, o direito de votar e de ser votado, as duas coisas, foi um direito conquistado por meio de muitas lutas sociais. A luta pelo sufrágio universal e pelo direito também de ser votado, ela decorre das lutas sociais do século XIX, boa parte delas, a maioria delas, decorrente de mobilizações operárias de inspiração socialista e comunista. A democracia representativa ligada ao pensamento liberal, ela nasceu profundamente antidemocrática. Mas isso quem diz não sou eu. Basta ler Norberto Bobbio, Liberalismo e Democracia,
para se saber da procedência desse diagnóstico. E o Brasil, apesar de, por exemplo, no Brasil, o voto feminino foi conquistado antes do que na França. Para que se tenha uma ideia, nós não precisamos ter complexo de vira-lata quanto a isso também. Aqui o voto feminino, instituído, se eu não me engano, em 1932, já no período Vargas, o voto feminino foi obtido antes do que se deu na França. Por quê? Porque a democracia representativa de inspiração liberal era profundamente antidemocrática, antiparticipação das massas, com argumentos os mais esdrúxulos. Não sabe ler, é pobre. O voto censitário, aquele baseado numa determinada faixa de renda e de riqueza, vigorou no Brasil. E esses absurdos, né? O candidato a vice não pode disputar uma nova eleição, mas disputou. Ou diante do falecimento ou do impedimento de um presidente, tem que se convocar uma nova eleição, mas não se convocou. Tudo isso constituía a chamada República Velha, a esculhambação do processo eleitoral. Você citou aí o voto em papel. Eu não sou contemporâneo da República Velha, mas eu peguei o período de voto em papel. E se havia uma brecha para fraude eleitoral, com certeza era a cédula em papel. Né? Eu poderia citar vários casos aqui em que você ia dormir no primeiro dia de apuração com um quadro projetado, efetivado na apuração, no dia seguinte mudava tudo, porque, inclusive, o percentual de votos em branco diminuía. Eu não sei o que acontecia, parece que a apuração do segundo dia selecionava os votos que não eram em branco. Não, a fraude era escancarada. O famoso voto de cabresto, né? Aliás, um estudo seminal, muito fecundo, de Vitor Nunes Leal, né? O voto de cabresto, coronelismo, o voto de cabresto e enxada, né? Que é uma obra no campo jurídico e da ciência política muito importante, revelam isso. Então, esse era o ambiente daquele momento. Professor Eli, antes mesmo de ser vítima do atentado, né, o presidente Prudente de Moraes acabou dando um tiro no próprio pé, né, professor? Porque ele disse que era prudente no nome, prudente por princípios e prudente por hábito. E aí, no dia seguinte, os jornais escancararam em manchete que ele era prudente demais. Os jornais adoravam fazer aproveitar já o nome dele já era um nome diferente, né, prudente. Eles adoravam fazer essas charges e comparações, né, com o nome dele. E prudente demais era uma, porque ele era uma pessoa contemporizadora, né, ele gostava de... Você vê que oposição ao Floriano, né, enquanto Floriano rompeu relações com Portugal, com vários países, ele decretava, quando tinha algum problema territorial, como teve a Ilha de Trindade, ou seja, ele convocava um país mediador para decidir. Ele gostava de ouvir as pessoas, por isso mesmo ele era chamado de indeciso, né? Então, principalmente os militares pegavam muito, ele é indeciso, e o Floriano tinha pulso firme, né? Floriano é que resolvia as coisas, né? Mas agora esqueci que você tinha falado, desculpa. A gente estava falando essa pergunta. Comentando que deu um tiro no pé. Do prudente, né? De ser prudente. E você veja que tem uma coisa interessante também, que eu acho que a gente é um gancho muito bacana para esse paralelo que a gente está fazendo, que é o seguinte: o prudente foi acusado no atentado que ele mesmo sofreu no final do ano. Ele foi acusado, inclusive pelo Rui Barbosa, de ter o culpado. Por quê? Porque quando aconteceram os atentados contra os monarquistas, em março, né, com emparcelamento dos jornais, assassinaram um jornalista monarquista, o processo foi abafado, né? O Prudente, na investigação, simplesmente foi arquivada.
Então, depois, aí quando aconteceu no final, falou, e aí quando ele abre, ele está presente na sessão inaugural do Congresso daquele ano, ele fala que aquele acontecimento de março não foi mais do que exaltações patrióticas. Então, olha só, foram exaltações patrióticas. E depois aconteceu, né, tudo se voltou contra ele e morreu o ministro. Mas aí eu estava lembrando esses dias e pensando, então hoje ele diria que o evento de 8 de janeiro de 2023 foram exaltações patrióticas, talvez, né? Você vê como são as coisas, né? Eu Professor achei Edilson, interessante. a propósito das fraudes eleitorais, né? Aquela época as elites usavam fraudes e também o controle do Congresso Nacional exatamente para garantir a vitória dos seus aliados, né? E o voto não era secreto, e aí os coronéis exerciam grande influência utilizando práticas fraudulentas e também a coerção, exatamente para manipular os resultados eleitorais, né, professor? Sim, o próprio conceito, a própria categoria coronelismo não diz respeito à patente militar, diz respeito a um padrão de mandonismo local, regional, em que o dono da fazenda, o coroné, estou até aqui suprimindo o L e enfatizando o acento agudo, porque assim era tratado o dono da fazenda, o coroné tinha que ter controle sobre como os seus poucos trabalhadores que podiam votar, porque a maioria não votava, como é que eles votariam? Era mais ou menos como se pretendeu no Brasil há alguns anos, há alguns pouquíssimos anos, o voto impresso. Então você vai lá, vota, traz o comprovante de como votou, e aí, quem sabe, a gente dá os 50% que faltam do voto negociado. É mais ou menos isso, quer dizer, os paralelos eles vão se estabelecendo. Eu quero destacar mais dois paralelos que estão presentes na diplomacia com que o professor Eli abordou esse tema agora. Fake news, né? E a ocultação de aspectos decisivos da realidade. Isso não é novidade, não se chamava fake news, era mentira mesmo. Mas essa manipulação dos fatos não é novidade na política. E sobre tiro no pé, vamos a um outro paralelo. O famoso episódio da Rua Toneleiros, em Copacabana, em que o jornalista, né, Carlos Lacerda jurava de pé junto, naquele momento os pés estavam separados, porque um deles teria sido alvo de um tiro a mando de um preposto de Getúlio Vargas, mas ele nunca se submeteu a exame que constatasse o tiro. As más línguas, e eu não estou me referindo a grego e latim, da época, diziam exatamente isso, que aquele tiro foi uma armação e foi, digamos, o começo do fim do segundo governo Vargas. Então, as montagens do período a que me referi agora, ali, final do segundo governo Vargas, e voltando atrás, o período analisado pelo professor Eli, as montagens para criar factoides, versões, ou usando um termo muito valorizado por alguns hoje, narrativas, são prática recorrente na vida política, inclusive brasileira, não só, mas aqui de maneira muito efetiva. Professor Eli, o presidente Prudente ele tinha um inimigo insuspeito que era exatamente o seu vice, o Manuel Vitorino, né? Por exemplo, em 96, o senhor já fez referência a isso, o Prudente se afastou por causa de uma cirurgia nos rins, e aí o Vitorino assumiu o poder e, de repente, ele foi tomado pela ideia de não devolver o cargo, né? Mas em 1897, que é inclusive o título do seu livro, o presidente sofre, então, uma turbulência, porque durante uma cerimônia, um soldado acabou encostando uma pistola no seu peito, o presidente foi rápido, com a cartola ele conseguiu afastar a arma,
e o soldado Marcelino Bispo sacou uma espada e acabou matando o ministro da Guerra. E o Prudente saiu ileso. Vitorino foi processado, então, o vice, como mandante do atentado. E aí, a falta de provas, o vice, então, acabou sendo inocentado, professor. Exato, exato. E não só, na verdade, foram, se não me engano, 2 senadores e 3 deputados foram acusados. No primeiro relatório, 20 pessoas foram acusadas. Depois teve várias reviravoltas. O caso saiu do Supremo, foi para a Justiça Comum, porque não foi considerado mais um atentado contra o governo, mas não um atentado político, mas um atentado comum. Aí mudou-se o fórum. E, além disso, o soldado que matou o ministro, né, e que fez o atentado, Marcelino Bispo, suicidou-se na prisão, suicidou-se muito estranho, né, estava com os pés amarrados e as mãos, mas, então, por causa de várias questões, aí no relatório final só o vice apareceu, vice dos políticos todos, só o Manuel Vitorino vice, mas depois também ele foi absolvido, foi condenado só o sujeito lá, o Deocleciano Marti, que foi o arquiteto do crime, né, que era dono do jornal Jacobino, um capitão reformado do Exército. Ele contratou esse soldado, o Marcelino, foi condenado a 30 anos de prisão, mas cumpriu 7 anos só, mas o Vitorino e o Francisco Glicério, que era o presidente do partido, né, o PRF, era uma das figuras mais importantes daquela época, ele que convenceu o Floriano Peixoto a aceitar o Prudente, uma série de coisas. O Glicério também foi um dos acusados. Mas as provas, o que existiu na época, foram coletados só depoimentos de pessoas que ouviam que eles tinham relações, os políticos, com esse sujeito, o Deocleciano Marti, mas não chegaram a provas. Dizem, eu encontrei relatos de que existiam cartas trocadas entre esses políticos e esse sujeito, mas o Diocleciano queimou as cartas no próprio dia do atentado, ele já queimou todas as cartas. E o Glicério chegou, inclusive, a mandar uma carta anônima para o Prudente avisando sobre o atentado e de quem viria o atentado, falando, era aquele sujeito lá. E aí, perguntado por que de uma carta anônima, né? Ele disse que não era para comprometer a política do partido. Aí esse não comprometer a política do partido foi interpretado como não comprometer colegas do partido que sabiam, né? Provavelmente aí os 2 deputados mais ativos, que eram o Alcindo Guanabara e o Belisário de Souza, que eram os 2 deputados que foram presos, inclusive eles estavam fugindo para o Uruguai, quando foram presos e deportados para Fernando de Noronha, né? Alguns políticos, acho que 3 políticos chegaram a ser deportados, depois o Rui Barbosa conseguiu um habeas corpus. Mas o Manuel Vitorino publicou um manifesto falando que era um absurdo, que ele fosse incriminado, mas durante todo o tempo ele sonhava ser presidente. Mas você sabe que isso é uma coisa, não sei a opinião do professor Edilson, depois disso tudo que eu estudei bastante esse período aí, eu não sei te dizer qual o grau de envolvimento dessas figuras no atentado. Certamente eles sabiam, como o próprio Glicério chegou a mandar uma carta. Agora, se eles participaram, ou se eles ficaram só vendo e coniventes, né, deixa fazer, a gente não sabe ainda, acho que não existe documento sobre isso, sabe? É interessante observar, porque eu tive acesso a um estudo da Raquel Sirotti, que é advogada, historiadora na Universidade de Frankfurt, e o trabalho dela tem o título Direito Penal e Política na Primeira República, uma análise dos processos judiciais relacionados à tentativa de assassinato de Prudente de Moraes em 1897. E aí ela pontua que no calor dos acontecimentos ainda não era possível apontar se o Marcelino Bispo era um lobo solitário, atuando em causa própria, ou se havia uma tentativa de assassinato
fora o cume aí de uma conspiração arquitetada por opositores políticos. E o fato é que o bispo era um militar trajado em farda no momento do ataque, dava abertura, inclusive, para interpretações de que determinados setores das Forças Armadas não estavam dispostos a permitir que um civil assentasse bases no Palácio do Catete, professor Edilson. Bom, essa turma aí desse período era mais inteligente que os golpistas contemporâneos, né? Não deixaram provas cabais, né? Não imprimiram a minuta do golpe, não deixaram provas cabais em WhatsApp, não se esqueceram de apagar a lixeira de mensagens por e-mail. Então, eu tenho que dizer que, nesse sentido, não há uma continuidade. Os golpistas desse período eram mais inteligentes do que muitos dos contemporâneos. Entretanto, há um traço de continuidade. A história da República Brasileira tem como regra ou os chamados regimes de exceção ou as tentativas de implementar regimes de exceção. A República Brasileira ela está marcada de maneira muito clara pela excepcionalidade se nós pensarmos em termos do que caracteriza um regime democrático. Quero trazer à luz aqui da nossa reflexão duas outras situações, uma de 60 anos atrás, outra muito recente, em que vices conspiraram contra presidentes. A eleição que levou ao poder Jânio Quadros ainda era, professor Eli, o senhor sabe disso perfeitamente, ainda era uma eleição em que se votava separadamente para presidente e para vice. Jânio Quadros foi eleito presidente, tendo como vice João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, determinou nessa condição de ministro do Trabalho um reajuste da ordem de 100% no salário mínimo. Né? Muito bem. A distância programática e política entre Jânio Quadros e João Goulart era enorme. E recentemente, mas aí por obra de uma concertação política capitaneada pelo próprio, na época, ex-presidente, hoje presidente de novo, Lula, o vice da presidente Dilma, Michel Temer, foi protagonista da famigerada carta Ponte para o Futuro, e diante da recusa de se aceitar aquela dimensão programática, ele arquitetou de maneira muito evidente o processo que gerou o impeachment da presidente Dilma. Então, presidência e vice-presidência com caminhos distintos, por vezes antagônicos, é um outro traço de continuidade que a vida política republicana brasileira nos tem brindado. Professor Eli, ainda com o atentado frustrado, né, o Prudente de Moraes acabou encontrando um motivo para decretar o estado de sítio, caçar adversários e iniciar aí o domínio de São Paulo sobre o conjunto da nação. E na gestão de Prudente acabou se consolidando então uma nova elite e também um aparato de poder alternativo ao do Exército? Exato, é interessante a mudança que o Prudente tinha uma popularidade baixíssima, jamais ele, por causa de toda a crise financeira que estava acontecendo, já não era, a imagem dele já não era muito boa perante os militares, ele jamais iria eleger o seu candidato à presidência. Então, esses dias eu estava pensando nisso, né? A gente fica pensando no cis da história, né? Se acontecesse isso, se acontecesse aquilo. Se o atentado não fosse frustrado,
se tivesse matado o Prudente, aí ia ter uma convulsão social, provavelmente os militares seriam convocados de novo para apaziguar e colocar ordem, né, na casa ali. E a segunda situação, se não tivesse havido atentado nenhum, os militares também, Júlio de Castilhos provavelmente seria eleito, os militares voltariam ao poder. A única situação que não daria era um atentado frustrado, que foi, aí a popularidade dele se inverteu, ele decretou estado de sítio, elegeu seu candidato, que é o Campos Salles, a popularidade dele ficou altíssima, e o Campos Salles inaugurou a política dos governadores, né, que durou até a era Vargas. Então, e justamente por consequência, por exemplo, de um partido único, na época era o Partido Republicano Federal, que não deu certo, o Campos Salles decidiu os governadores, se cada estado podia fazer o que quisesse, desde que aprovasse, né, as suas medidas no Parlamento Federal. Uhum. Então, a influência disso, por todo, né, do que aconteceu ali, a gente fica pensando, e se fosse diferente, né? Porque também, aí tem a questão, né, professor Edilson, a política, a oligarquia dessa política dos governadores foi uma tragédia, né, para o Brasil, até chegar a Vargas. A gente não vê o que seria pior, né? Uhum. O professor Edilson, é interessante, né, que o Prudente de Moraes era fazendeiro do café no interior de São Paulo, né? E aí ele chegou ao Rio exatamente com o apoio dessa oligarquia paulista e também mineira, e a principal força econômica da nação na época, mas ainda não tinha nenhuma força política. E a gente diria que se fosse nos dias de hoje, ele seria um nome do agronegócio, né, professor? A política do café com leite, ela esconde por trás desse binômio de produtos agrícolas rurais, né, café e leite, ela esconde as frações de classe que constituíam o bloco no poder. Eu estou usando uma categoria de análise, Vinícius Pulantzas, que me parece ser não só ele como autor, mas a categoria é muito relevante para entendermos isso. Eram as frações, e daí a expressão oligarquia ser procedente, porque era um governo de poucos, mas de poucos nomes ligados a essas frações do capital, no caso de atividade rural. O Brasil era um país eminentemente agrário, né, de atividade rural. Essa oligarquia, ela vai entrar em crise e ela estabelece uma ruptura no próprio pacto, porque quando os paulistas ficaram, digamos, para usar uma expressão popular, com a brocha na mão, caíram da escada e ficaram só com a brocha na mão, e depois Vargas inicia um processo de industrialização, de inovação, etc. E quando eles tentam recuperar o poder, o fazem travestidos de grandes defensores da constitucionalidade. Como paulistas, Márcio, nós estudamos algo que só em São Paulo é estudado, a Revolução Constitucionalista de 1932, NMDC, Marcos Miragaia, Drauzio Camargo. Eu estudei isso e eu só fui entender as falácias por trás desse processo quando saí de São Paulo, né? Rompeu-se esse pacto e o que interessava à oligarquia paulista era exatamente a retomada do controle político e não era necessariamente a defesa de uma ordem constitucional. Então, olhar para essa história, para esse período, é muito importante. Nós vamos encontrar aí elementos de análise que nos permitem, seja pelas semelhanças, seja pelas pontuais diferenças, ou até pelas grandes diferenças, dependendo do que estivermos tratando, lança luzes. Quem não conhece o seu passado está condenado a repetir erros, né? E eu vejo que essa contribuição do professor Eli é muito grande, é muito importante,
e, de fato, lança luzes não só sobre o passado, reinterpretando-o à luz de evidências, não de narrativas, mas também lança luzes sobre o presente. Uhum. Professor Eli, produzindo o eco do tema do contraponto, que é em algum lugar do passado o presente, eu queria que o senhor nos trouxesse aqui, porque o seu trabalho de pesquisa acabou se deparando com muitas fake news durante a eleição do Prudente de Moraes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito delas. Isso. Eu estava lembrando aqui justamente dos paralelos aí, né, daquela época. A maior das fake news, na época, eu acredito que foi nessa questão de Canudos, né, da Guerra de Canudos, a revolta de Canudos, que em janeiro de 1897, a Gazeta de Notícias lançou pela primeira vez a ideia de que o Conde Deu e a Princesa Isabel estavam por trás de Canudos, do ator conselheiro, fornecendo armas e dinheiro. E aí essa foi a primeira, e foi grande. E foi, inclusive, é interessante, né? Final de janeiro de 1897, ele fala assim, o jornalista da Gazeta, conta-se que era um jornalista que estava lá no palco da guerra, sabe? Ele estava acompanhando, lá na batalha. Conta-se que até o Conde Deu tem fornecido armas e dinheiro. E aí pronto. E aí que se resultou disso daí foi as revoltas em março, né, depois que o exército perdeu de novo a terceira expedição derrotada, o povo, animado pelos jornais, falaram, são os monarquistas e eles estão recebendo dinheiro, vão atacar até a capital, e onde mataram o jornalista monarquista e etc. Mas essa foi a maior das fake news, né? E outra coisa interessante na época é que os jornalistas, geralmente eles comunicavam primeiro o ministro da guerra. Antes de falar com o Prudente, as notícias de guerra eram passadas por ministro e por os generais. Depois, tanto que foi por isso que o Prudente trocou o ministro da guerra. Ele já estava incomodado. Mas as fake news, então, e na época parece que chamava de blague. Era uma blague, acho que é francês, alguma coisa assim. Blague era uma notícia falsa, né? Então, Agora, interessante, professor Edilson, porque polarização política, nostalgia do governo militar, traições do vice-presidente, discursos de ódio, teorias da conspiração e fake news, em algum lugar do passado, o presente, né, professor? É o pão nosso de cada dia, né? Tem sido o banquete servido à mesa da vida política brasileira. A Guerra de Canudos, alguns a chamam de outras formas legítimas também, ela foi o grande pretexto. Só faltou caracterizá-la como uma organização de terroristas pedindo a intervenção estrangeira, né? É impressionante. E essa passagem obrigatória de informações pelo ministro da Guerra e o alto comando militar antes de chegar ao suposto chefe de Estado e de governo, veja isso. Ao invés de se reportar à chefia de Estado e de governo, porque o regime presidencialista é isso, sob a figura do presidente da República, deitam as funções, repousam as funções de chefia de governo e de Estado. Não era ele que isso era reportado. Era ao alto comando militar. Ou seja, a República, sob a tutela militar, é um sonho que embala muitos e muitas até hoje. A interpretação absurda do artigo 142 da atual Constituição Federal, de que as Forças Armadas elas são comandadas, o chefe supremo é o presidente da República, isso está escrito, mas não no sentido de que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador. Eu acrescentaria nessa sua lista, Márcio, de continuidades do passado no nosso presente, esse fantasma da ideia de que o país tem nas Forças Armadas um poder moderador.
Isso não procede. É verdade que a redação desse artigo 142 poderia, e na minha opinião, deveria ser melhorada, né? Mas a questão não é de redação, a questão é de má-fé, é de forçar a barra para que as Forças Armadas sejam uma espécie de poder moderador. Elas não são isso. E a presidência da República, no caso do Brasil, ela é chefia de Estado, mais até do que chefia de governo. Essa é uma outra tragédia de linha de continuidade. O Brasil tem muito poucas políticas de Estado. Nós ficamos à mercê dos governos de plantão, dos programas ad hoc. Até quando? Sem superarmos essas mazelas, nós não vamos ter um novo projeto nacional de desenvolvimento. A gente tem muito o que aprender no passado e no presente, com experiências bem-sucedidas em direção muito diferente daquela que tem sido a nossa. Bom, a gente percebe também, professor Eli, que existe sempre uma mistura entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E se pontua que o Prudente de Moraes era muito preocupado exatamente em separar o público do privado. Por exemplo, quando a sua esposa ficou muito doente e teve que ir para Poços de Caldas, né? Inclusive foi oferecido um vagão especial no trem para trazê-la até São Paulo, e o presidente recusou o oferecimento, alegando que a doença da esposa era um problema de sua vida pessoal e a solução seria procurada por ele mesmo em outro nível. Agora, hoje, o público se mistura com o privado sem nenhum constrangimento, né? É verdade. E você vê que o Prudente era muito... Ele era... a gente tem opiniões próprias, né? Existem muitas críticas. No meu livro mesmo eu mostro as críticas, mas eu acho que ele foi um bom presidente, sabe? E, por exemplo, e você está falando dessa situação da esposa dele, nessa mesma época, a Estrada de Ferro Central do Brasil, que era a maior rede de transporte, era a Estrada de Ferro, né? Não tinha caminhão. E eles davam os políticos tinham isenção para transportar malas e até parentes e amigos sem pagar. E os lobbies da Câmara dos Deputados estendiam isso a empresas. Então, tinha empresas que não pagavam. Chegou a tal ponto que tiveram que aumentar em 50% as tarifas nesse ano. E quando fizeram o arrendamento, meu livro conta, o arrendamento fracassou, porque a situação da Estrada de Ferro estava tão crítica. Quer dizer, nesse cenário, você vê do que já existia, o Prudente teve uma postura dessa, né? Eu acho que as críticas que existem contra ele, que é principalmente por que ele não rebateu os monarquistas, os radicais naquela época, é muito difícil. Inclusive o Carlos Delé, o Rui Barbosa criticaram, né? Porque se ele rebatesse, ele era um homem morto, né? Mais do que deposto. Falava-se, o jornal Jacobino pregava abertamente a eliminação do presidente, o jornal do Diocleciano Marte. Então ele tinha uma saia justa, eu não sei o que outra pessoa faria no lugar dele. Ele fez o mínimo, né? O professor Eli falou do Rui Barbosa. Lembrei o seguinte aqui, para a gente encerrar, professor Edilson, ainda sobre o panorama eleitoral lá de 1894, né? O Cesário Alvim, que era bisavô mineiro do Chico Buarque, e o Silveira Martins, que era pivô acidental da queda da monarquia, né? O Rui Barbosa, por exemplo, ele recebeu votos em todas as eleições presidenciais até morrer, em 1923. Embora só tenha concorrido oficialmente 2 vezes. Essa é apenas uma das curiosidades eleitorais, professor Edilson. Essas curiosidades, elas precisam, de fato, cumprir o papel de aliviar um pouco o debate. Vamos nos lembrar que na eleição de 1978, o Birubiru, jogador do Corinthians em São Paulo, teve 60 mil votos, a cédula de papel permitiu essa contagem, ele também não era candidato.
Mas eu não posso deixar de fazer um apontamento aqui de natureza bibliográfica. A mistura, a confusão, a promiscuidade entre o público e o privado levou um gigante da ciência política brasileira, Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, a cunhar um conceito chamado Estado patrimonialista. Eu não trabalho com esse conceito porque ele envolve a ideia de que o Brasil não teve exatamente um Estado capitalista por conta dessa mistura. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu retenho dessa análise essa outra continuidade. É impressionante, quer dizer, eu não sabia desse detalhe, quer dizer, os políticos, os eleitos à época, tinham isenção de certos pagamentos só por essa condição. Eu não posso deixar de registrar, com um versículo do livro do Eclesiastes, nada de novo debaixo do sol. A análise política recomenda que eu seja prudente, fazendo um trocadilho aqui com o Prudente de Moraes. Mas, realmente, o Brasil não é para amadores. Nós precisamos estudar mais na linha do bom trabalho historiográfico, analítico, como esse livro do professor Eli, e eu espero que a gente possa contribuir para o aprofundamento dessa compreensão da formação econômica e social brasileira. Muito do que vivemos tem raízes nesse passado trágico, mas que teima, como dizia Mário Quintana, o passado não sabe o seu lugar, ele teima em se fazer presente. Acho que é muito atual para a gente entender esses paralelos. E nós temos 2 PLs das bagagens, um do Senado e outro da Câmara, e que depois da inserção no cenário de agentes da ANAC, esses 2 PLs serão devidamente engavetados e sob pena, inclusive, dos usuários do sistema de transporte aéreo do Brasil continuar pagando um alto preço, não só pela bagagem despachada, mas, sobretudo, pelo preço das próprias passagens aéreas. Professor Edilson Gracioli, muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço, Márcio, foi uma satisfação compartilhar esse espaço aqui com o professor Eli, que possamos ter contribuído para o debate de vivo interesse público. Professor Eli Carneiro de Paiva, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, parabéns aí pelo livro 1897, A República Polarizada e o Atentado contra Prudente de Moraes. Foi um prazer tê-lo conosco, professor Eli. Ô, Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço, e o professor Edilson também, essa discussão muito interessante. Eu só lembrei aqui de uma última coisa que eu coloco no meu livro, não lembro agora quem falou, eu preciso olhar de novo, mas a frase era o seguinte: o grande dilema das revoluções é que sem os militares é impossível fazê-las, e com eles é impossível governar. Eu achei muito interessante isso. Agora eu preciso lembrar quem que é, está lá nos capítulos lá. Mas obrigado, viu? Foi muito boa essa conversa aí com vocês. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Contraponto do programa Trocando em Miúdos, 10 anos no ar. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br